Vamos lá. Então a gente vai partir agora, gente, para a fase prática, que é a fase do ataque, que a gente vai fazer o quê? Treinar exame. Eu já preparei a estratégia de interpretar, eu já sei as ferramentas de localização, e agora eu preciso saber avaliar exame. Então agora a gente vai avaliar exame. Eu trouxe uma série de exames aqui para a gente avaliar, tá bom? Bora lá. Então vamos para os primeiros exames. Vamos lá. Vamos utilizar nossas ferramentas. Primeiro, a gente está vendo aqui um corte da tomografia. Eu já sei que isso aqui é um dos primeiros cortes, porque eu estou vendo órbita. Estou vendo aqui pavilhão auricular, que é a orelha aqui por fora, então que é os primeiros cortes. Aqui a gente tem nossa primeira referência, que é o X, nosso X. Anteriormente ao X, a gente tem ou as órbitas ou o lobo frontal. Medial ao X, a gente tem lobo temporal. Posterior ao X, a gente tem fossa posterior, que é basicamente tronco e cerebelo. Certo? Isso aqui não tem alteração. Agora vamos treinar um pouquinho mais. Olha essa tomografia. O que você tem aí? X e esse pontinho aqui, ovoide. Não é para treinar ainda hiperdenso e hipodenso. Nós estamos treinando localização. Onde estaria essa imagem aí? Pensa você aí. 1, 3, 2, 3. Quem respondeu automático, quem pensou um pouco mais, todo mundo no seu tempo. Isso aqui é uma lesão que está no lobo temporal direito. Com todas as ferramentas que a gente treinou aqui, a gente sabe dar essa informação aqui. Uma lesão no lobo temporal direito. Onde está essa lesão? Está o X como referência, posterior ao X. Cerebelo, tronco, entre o tronco e o cerebelo, quarto ventrículo, isso é fossa posterior. Onde está essa lesão? Está no hemisfério cerebelar esquerdo. Sempre lembrar de colocar o lado, tá, gente? Colocar o lado é fundamental, tá? Lobo temporal direito. Hemisfério cerebelar esquerdo, tá? Sempre referir. Ah, essa aí é fácil. Olhou e bateu, onde é que está essa lesão? O que te parece essa figurinha onde está o pontinho vermelho? Isso parece o Mickey. Então, essa lesão está no mesencéfalo. Quem gosta de refinar um pouquinho mais neuroanatomia, isso está onde? No tecto do mesencéfalo, que é a porção mais posterior do mesencéfalo, certo? Então, uma lesão no mesencéfalo. A gente está treinando com as ferramentas que a gente tem. E a gente vai treinar com lesão, já, com lesão. E agora, gente, que ferramenta que eu utilizo? Temos o X? Não temos o X. Que ferramenta eu tenho aqui que eu posso utilizar? Tem um monte. Mas eu vou utilizar qual aqui? O T. Está aqui o T de um lado. Está aqui o T de outro lado. Quem está imediatamente medial ao T? A ínsula. Então, isso aqui é uma lesão insular direita. Uma lesão insular direita. Eu gostei. T. Exatamente. Essa é a ferramenta que a gente utiliza. O T. Quando você sistematiza conhecimento, fica muito mais fácil, né, gente? Quando você sistematiza conhecimento, fica muito mais fácil. Eu garanto para vocês, se vocês treinarem os passos que a gente discutiu hoje, utilizar as ferramentas, vocês não vão ter dificuldade de avaliar uma tomografia de câmera. Não vão ter. Olha aqui, outra avaliação que a gente tem. Que ferramenta eu utilizo aqui de localização? Vizinhança. Vou te dar os ventrículos. Tenho aqui o colo frontal, de um lado, de outro. Estrutura única, mediana. Terceiro ventrículo. Quem está na parede lateral dele? Tálamo. Isso aqui é o quê? Tálamo à direita. Olha só, dificultei um pouco mais. O que a gente tem aqui como referência? A gente tem aquela imagem do ventrículo, que eu falei que eu brinco muito, que é o corpo do ventrículo, que é como se fosse o dorso do cavalo. A gente tem frontoparietal, essa imagem é mais parietal esquerda. Por que eu sei que a parietal está na transição? Mas por que eu sei que é parietal? Porque a direção dos sulcos também me ajuda. A direção dos sulcos que vão de um lado ao outro, lateromedial, esse é lobo parietal. Nesses últimos cortes eu estou falando, gente. Sulcos que vão de anterior para posterior,
anterior para posterior, isso é frontal. Aqui um exemplo, ó, um sulco que vai de lateral para medial, isso é parietal. E aqui um outro exemplo, ó, um sulco que está aqui, ó, que vai de anterior para posterior, isso é frontal. Isso é frontal. Ah, mas cadê as minhas referências? Lembra, eu estou te mostrando um corte. A tomografia tem vários cortes. Se você olhar na tomografia, esse corte aqui que eu estou colocando, ele está acima desse anterior. Se eu estou acima desse anterior, e eu sei que nesse corte aqui é frontal e parietal, acima do frontal e parietal, meus amigos, só temos frontal e parietal. Então, isso aqui só pode ser frontal ou parietal. Uma que eu posso diferenciar, primeiro, que isso aqui está muito anterior, vai ser frontal, e tem um sulco que vai de anterior para posterior. Isso aqui é lobo frontal, mais refinado, quem gosta de neuroanatomia, giro frontal superior. Agora o bicho pega, agora a gente vai começar a falar de lesão. Parou de treinar pontinho vermelho, e agora vocês vão ter que juntar ELISA com uma coisa, com as ferramentas de localização. É assim que vocês vão ter que treinar. É assim que vocês vão ter que treinar agora. ELISA com a coisa, mais ferramentas de localização. Perfeito? É isso que a gente vai fazer agora. Vou dar uma série, basicamente, gente, mais de 80% das vezes, aí você sabendo guiar bem uma tomografia do trauma do AVC, muito mais de 80%, você vai estar seguro em praticamente todos os ambientes de trabalho que você tiver. Tá? Se você juntar as informações da tomografia de trauma e de AVC. Certo? Então vamos lá. Isso aqui é uma tomografia de trauma. E eu vou juntar aqui várias informações que nós já sabemos. Olha só, nessa tomografia você já tem uma coisa que destoa muito, que é essa imagem hipodensa. Hipodensa. E escreve no seu papel. Eu entendo que tem X-Men da vida, cara. Eu sei que tem X-Men que não precisa escrever nada no papel e sabe tudo. Mas nem todo mundo aprende assim, então segue método. E nesse método você vai ir bem na grande maioria das vezes. Você vai ir bem. Isso! Qual é o preto mais preto de todos no ELISA? O A. Isso aqui é A. E isso é uma imagem de trauma. Ar dentro do crânio, no trauma, é igual a pneumencéfalo. Parabéns, Denise. Está arrebentando hoje, Denise. Você está arrebentando nas imagens. E, gente, vamos refinar. Eu já sei que é pneumencéfalo. O preto mais preto de todos é A. Show! Pneumencéfalo. Pneumencéfalo aonde? Que ferramenta que eu utilizo aqui? O que é isso aqui, gente? Ventrículo, vizinhança. Corno frontal direito, corno frontal esquerdo. Então, isso aqui é o que, gente? Lobo frontal. Então, isso aqui é o pneumencéfalo bifrontal. E olha que informação prática que a gente pode utilizar aqui. Se eu tomografo esse paciente, eu tenho um pneumencéfalo no trauma, significa o quê? Esse A entrou para dentro do crânio. Meus amigos, esse A para entrar dentro do crânio tem que ter uma passagem. Se eu tenho uma passagem, é porque eu tenho o quê? Fratura. Você pode não estar vendo a fratura, mas ela existe. Por que ela existe? Porque o ar entrou dentro do crânio. Então, se eu tenho um pneumencéfalo, eu tenho fratura craniana. Esse é o raciocínio. Quando eu vejo pneumencéfalo na tomografia, que muitas vezes a fratura não é visível. Mas se você viu o pneumencéfalo, existe fratura. Certo? E tem fratura, é porque eu estou te mostrando só um corte, Denise. Aqui é um corte. Lembra que na tomografia existem outros cortes. Certo? Vamos lá. Treina com as ferramentas que nós temos. O que a gente estudou hoje dá para avaliar qualquer pessoa que está assistindo essa live desde o começo, dá para avaliar e descrever essa tomografia. Bora lá. Pensa um minutinho antes de eu responder. Pensa aí uns segundinhos. Bota o ELISA na mão, bota a coisa na mão. Eu falei para vocês que aqui a gente saberia avaliar uma tomografia de crânio do zero, não falei? Então, a gente só vai ficar satisfeito quando vocês entenderem como avaliar. O que a gente está vendo aqui? De cara, chama atenção. Isso aqui diz todo normal, né, gente? Isso aqui diz todo normal. A gente tem o que aqui? Uma hiperdensidade. Bota coisa aqui no papel. Bota aquela coisa no papel. Essa hiperdensidade é de quê, gente?